episódio do Castelo de Areia. E hoje o Castelo de Areia tá chegando aqui, ó, com muito sono, né, Jéssica? Eu vou até bocejar, ó. Porque, na verdade, sono ou a falta de sono é um dos principais temas que a gente aborda, não é mesmo, Betina? Os principais desafios. Um dos principais desafios da pediatria moderna, né? Acredito certeza. eu. E a gente tá aqui hoje com a Karina Castro, que vai falar um pouquinho pra gente sobre sono. Mas, Karina, fala um pouquinho de você e o que você faz. Oi, gente. Primeiro agradecer, né, esse convite maravilhoso para estar aqui com duas pediatras que já me salvaram muito. Tanto a Jéssica quanto a Betina. Bom, meu nome é Karina Castro, né? Sou consultora de sono, educadora integrativa de sono infantil. Sou mãe da Laura, de 5 anos, e da Luísa, de 1 ano e 9 meses, casada com o Henrique, tenho 3 gatos, moro no Rio de Janeiro. Eita, que família grande! É uma família grande. E eu me apaixonei pela maternidade, pelo mundo infantil, e quando minha filha era pequenininha, né, eu vou contar mais pra frente pra vocês, eu decidi estudar sobre sono, primeiro pra me ajudar, né, com o sono da minha mais velha, e hoje eu ajudo várias famílias a melhorarem a rotina, melhorarem o sono. Só fazendo uma propaganda, a Karina tá no nosso Espaço Vida. Tô lá no Espaço Vida. Maravilhosa. Isso aí. E eu acho que isso de consultoria de sono, né, Karina, às vezes passa muito despercebido pelas pessoas. Eu já vi mães falando assim, nossa, eu nem sabia que isso existia, né? Mas o que de fato faz, então, uma consultora de sono? É verdade. A consultora de sono, eu, pelo menos, né, eu pego na mão da mãe e vou ajudar ela a organizar a rotina, entender por que o bebê dela tá acordando, o que tá fazendo com que esse bebê, de repente, não faça uma soneca, ou que ele desperte muitas vezes, né, fora daquilo que é esperado para cada faixa etária. Então, a consultoria é um atendimento mesmo personalizado para cada família, olhando a individualidade de cada família, de cada bebê, para que a gente consiga ajustar essa rotina e trazer mais qualidade de vida para a família. Isso é super importante, né? A gente falar que, assim, cada bebê é único, né? Então você justamente faz um atendimento especializado e personalizado, inclusive para aquela rotina daquela família, Exatamente. Porque, às vezes, o que funciona para minha rotina não vai funcionar para sua rotina ou para a rotina da Jéssica, porque, né, cada um vai ter uma vida diferente, uma demanda diferente. Cada bebê é um bebê também, cada criança é uma criança, né? Eu costumo muito falar com as mães que eu atendo que cada criança é um universo. Então, às vezes, eu vejo muitas mães, e eu me incluo nisso também, porque isso já aconteceu muito comigo, e às vezes eu ainda me pego pensando dessa maneira de, por que o filho de fulano faz isso e a minha, de repente, não tá fazendo? Só que isso é um grande erro, na verdade. A gente querer colocar todas as crianças no mesmo balaio, quando a gente tem que olhar para cada uma de forma individualizada e entender que cada criança é um universo. Com certeza. E quais são, então, os principais desafios que você vê, né, quando as pessoas te contratam? Quais são os principais desafios em relação ao sono? Por que as pessoas te contratam? O que você mais vê, né, de dúvida, assim, meu filho não dorme. Tá, mas qual é o desafio? As crianças têm um padrão de sono? Fala um pouquinho pra gente da parte prática mesmo do seu trabalho. O maior desafio que eu vejo das famílias é justamente de ajustar a rotina. E aí, uma rotina desajustada acarreta geralmente em noites mal dormidas, né? E aí as famílias entram na questão da privação de sono, que leva a gente à loucura mesmo, né? Quem já passou por privação de sono sabe o quanto é difícil, né? A gente não tem disposição durante o dia para cuidar, né, do bebê, para fazer atividades simples do dia a dia, trabalhar, né? Às vezes a mãe tá ali tão imersa naquele cansaço excessivo que a mãe não tem energia para nada. Então, quando essas famílias chegam, a maioria das famílias estão com a rotina muito desajustada e precisando de ajustes, na maioria das vezes, em sonecas, às vezes ajustar o ambiente para que o ambiente seja mais propício para um sono de qualidade, e os despertares noturnos, que a gente pode ter uma gama de causas, né? Sim, e assim, desculpa te cortar, mas falando só até sobre isso em relação ao ambiente, né? Eu vejo também muitos pais, às vezes, fazendo assim, deixando a criança o tempo todo, por exemplo, sei lá, na sala, no quarto deles, e aí depois quer que a criança durma em outro cômodo que a criança não conhece. E as pessoas não entendem também que a criança estranha aquele lugar, né? Ou hiperestimulando as crianças também, né?
Criança faz crossfit, não sei o que, daqui a pouco agora dorme. Não é assim, né? Não, tudo precisa de uma preparação, né? Claro que a gente não pode robotizar também as crianças, né? Achar que a criança é um robozinho que a gente vai programar. Total. E a criança vai dormir e pronto, acabou. Não é assim. Sim. A gente precisa ter uma rotina, mas a rotina tem que funcionar pra gente, não a gente funcionar pra rotina, né? Aham. Então, as crianças que têm muitas atividades, né, como a Jéssica colocou, ou que estão sempre no mesmo ambiente, não exploram outros ambientes, não conhecem outros ambientes, essas crianças, elas tendem a ter uma maior dificuldade, sim, de relaxamento. E essa é uma dificuldade também muito grande que os pais têm em entender o que relaxa aquele bebê. Por quê? Hoje a gente abre a internet, a gente vê, você tem que fazer isso, isso e isso, e seu bebê vai dormir maravilhosamente bem. Só que isso pode não funcionar para minha filha. E aí as pessoas ficam engessadas naquilo de eu só posso fazer isso. Se eu fizer B, eu tô fazendo errado. Total. Então, eu vejo muito isso, assim, né? As mães, eu percebo as famílias, na verdade, não só as mães, muito perdidas em como fazer. As pessoas têm um pouco de medo de arriscar, de fazer diferente. Uma coisa, por exemplo, às vezes a mãe tá com dificuldade de relaxar o bebê. Por quê? Às vezes a gente tá acostumado a sempre ouvir assim, quando você for fazer o seu bebê dormir, coloca uma música clássica, uma música de ninar. Só que às vezes isso não funciona para aquele bebê, né? Então, quando a gente não tem esse olhar individualizado, a gente cai nessa cilada, né? Porque isso é uma grande cilada. Então, às vezes eu oriento pra família assim, vamos experimentar um ritmo diferente? Vamos colocar um forró? Um reggae. Vamos testar, né? E você vai testando seu filho, né? Exatamente. E aí você consegue ver o que é melhor Exatamente. pra ele E às vezes funciona super bem, né? E Então, quais são as grandes mudanças que normalmente você faz, assim? Quase que 100% das vezes você chega, muda isso. ajuste de ambiente. Acho que isso faz muita diferença, Ajuste de gente. ambiente. Nossa. Ajuste É o que a de gente roupa. fala do higiene do sono também, né? Ter um Sim. ambiente tranquilo, assim, Sim. mais calmo, né? Sim. É claro que, né, tem bebê que dorme super bem na penumbra. Exato. Né? Ou num ambiente claro. Principalmente quando é recém-nascido, eles têm uma barreira contra a estimulação. Então, isso faz com que um recém-nascido, via de regra, ele vai dormir bem em qualquer lugar. Ele dorme a maior parte do dia dele dormindo, né? Ele acorda, mama, faz cocô, xixi, dorme. Quando isso não acontece, geralmente o bebê tá sentindo algum desconforto, tá com alguma dor, e aí a gente, né, precisa do suporte dos pediatras para acompanhar. Mas às vezes o bebê é um bebê que, se for um bebê mais sensível, como a minha filha Luísa, por exemplo, precisa de um ambiente mais escuro, um ambiente mais tranquilo. A Luísa, se tiver uma luz à noite, ela não dorme. Ela quer, sobre isso, ela né? quer Continuar procurar, acordada, ela quer estar em movimento o tempo todo. A Laura, não. A Laura sempre conseguiu dormir num ambiente mais claro, numa penumbra. Então, assim, são 2 bebês da mesma mãe, do mesmo pai, criadas da São mesma maneira e são né? totalmente diferentes. Exatamente. Então, é bem importante a gente ter esse olhar mesmo diferenciado. E vamos falar ainda agora em relação às principais perguntas aqui que a gente trouxe pra você. Ih, eu Vamos tô cheia de fazer, dúvida aqui, vamos Karina. fazer exemplos Cabeça só práticos, fervilhando. né? Ó, primeira pergunta que a gente separou aqui, Karina, vamos lá. Meu bebê só dorme se estiver no colo. Ou então ninando ele, né, sacudindo. O que eu posso fazer pra que ele aprenda a dormir no berço? A primeira coisa, esse bebê conhece o berço. É isso, né? Esse bebê conhece Exato. o berço. Algum dia ele já esteve lá. Esse é o primeiro passo. Se a gente quer que o bebê durma no berço, na cama, em outra superfície, qualquer no carrinho, né? Às vezes as famílias têm muita dificuldade de colocar o bebê no carrinho. A gente precisa que esse bebê se acostume a esse ambiente. É claro que a gente não vai deixar o bebê lá chorando a todo custo, não. Você vai acostumar, vai ficar aí e só vou te tirar daí quando você parar de chorar. Não é isso. Mas aos pouquinhos a gente tem que ir fazendo essa construção com o bebê para ele entender que o outro lugar, além do colo, também é seguro. Tem que ir ambientando o bebê, Exatamente. Então, né? Tem que ir ambientando o bebê. Com certeza. E eu acho que também essa técnica de deixar que o bebê, assim, uma vez eu escutei isso falando, né? Eu acho que é muito, muito verdade. Às vezes, se o bebê dormiu no colo e você botou ele no berço, quando ele acorda, ele tá acordando em um lugar diferente. Imagina a gente tá dormindo no quarto e acorda na sala. Todo mundo estranha, né? Então eu acho que essa técnica também de, às vezes, já colocar o bebê, às vezes até acordado, né? Ou então mais sonolento ali no berço, propriamente. Eu acho que isso também faz toda a diferença, né? Sim, pode ajudar, sim.
Alguns bebês, eles vão necessitar do contato do colo. Sim, E aí, se você faz a transferência para um lugar que ele nunca viu na vida, sim. ele não vai ficar. Não adianta a gente insistir que ele não vai ficar. Então, a gente pode... Alguns bebês aceitam com mais facilidade essa questão de já ir acordado e sonolento para o berço. Outros bebês não aceitam. Mas é uma boa estratégia para os bebês que não têm tanta necessidade de contato. Principalmente os menorzinhos, que eles já vão se acostumando. Uhum. E quando é que foge a normalidade, Karina? Porque não, mas não é normal. As mães falam, não sei se pra você também, né, Betina? Não, Jéssica, não é normal. Meu filho não dorme. Nossa, muito. Eu recebo muito E isso. de vez em quando, Não é realmente normal. não é normal. Mas É. na maioria das vezes é um ajuste de rotina. Sim. E quando foge a normalidade? Como O é que você percebe? Falamos até juntas. Né? Quando foge à normalidade, geralmente a gente precisa trabalhar junto com outros profissionais. Geralmente pediatra. Dependendo do caso, a gente precisa ajustar a rotina alimentar também. Aí a gente encaminha para nutricionista. Mas o profissional, assim, que é nosso aliado do coração, são os pediatras. Então, se a gente percebe que um bebê, por exemplo, a rotina está ajustada, a mãe está levando para dormir no tempo certo, percebeu o sinal de sono inicial, o bebê não está indo dormir muito irritado, porque tudo isso são fatores que acabam influenciando de alguma maneira no sono. Então, se a gente pega um bebê que está muito cansado, muito irritado, vai levar ele para dormir, ele dificilmente vai conseguir dormir, porque ele está com cortisol super elevado e ele não consegue relaxar. Então, se a gente olha para a rotina, né? Tá tudo ajustado e a gente percebe que aquele bebê continua tendo resistência para fazer soneca, o bebê continua acordando a cada 40 minutos, a cada 1 hora, a cada 2 horas, isso não é esperado para os bebês. Ainda que seja um bebê pequenininho, a gente precisa ligar um alerta de que pode ter alguma coisa acontecendo. E aí pode ser uma rotina alimentar que está desajustada e o bebê não está conseguindo relaxar porque está com fome, o bebê pode estar sentindo alguma dor. Às vezes tem um bebê mais sensível, às vezes a etiqueta da roupa está incomodando. Então, a gente precisa olhar tudo isso para a gente fazer um encaminhamento correto. Mas eu gosto muito de trabalhar em parceria com os pediatras para ir tendo essa troca mesmo. A gente ir conhecendo o bebê, né? Cada exatamente. bebê, né? Exatamente isso. O que tá machucando ali, de certa forma, o bebê, e né? até O que pro tá incomodando. pediatra, às vezes, né? Quando a gente faz esse ajuste, colhe exame, ajusta tudo, vê que não tem nada, a gente até acaba mandando até pro neuropediatra, porque a criança, ela precisa dormir. Precisa. O sono, ele Mas regulador. eu acho que assim, até antes do neuropediatra também, já acho que eu falaria até em relação até à própria família, né? Às vezes Ansiedade. são pais muito ansiosos, muito estressados, e isso passa pra criança, Sim, né? Então, com certeza. Uma família estressada gera uma exato. criança estressada, né? total. E esse é um encaminhamento que muitas vezes eu faço também. Principalmente de mães sobrecarregadíssimas, Com certeza. exaustas, porque não uma- dormem, não tem rede de apoio. Uma mãe com total. privação de sono é uma Total. pessoa irritada. Com Total. certeza. E às vezes essa mãe precisa de um acompanhamento Pois é. psicológico e, E eu assim, preciso fazer o isso. encaminhamento. Dependendo de como a mãe estiver, de como está a saúde mental da mãe, né? Quando eu envio um formulário para as famílias, tem um formulário para eu entender como que tá aquela mãe, Então você né? trabalha como com que uma ela tá anamnese sentindo. antes, Sim, né? sim. Que é um montão de perguntas. Sim. Eu vasculho a vida da Como família. se fosse uma detetive. Uma detetive do sono. Você chega aí na exatamente. casa das pessoas, como é que você faz? Alguns casos, sim. Alguns casos, sim. Né? Atendo presencial também, lá no Espaço Vida, né? E... geralmente não tem necessidade de ir presencial, mas dependendo de como tá a família, Sim, às vezes tem uma família que precisa de um pouco mais de segurança pra ver como que tá o ambiente e tudo mais, aí eu chego aí presencial, sim. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta Faz também, aí. que é super comum. Essa aqui chove. Quero tirar tanta Ó, dúvida com você. Meu filho acorda várias vezes durante a noite. Existe algo que eu possa fazer pra melhorar isso? Existe. Primeira coisa, manter a calma, tranquilidade, que isso não é uma sentença, né? Isso não é Rapidinho, algo gente. que... Essa pergunta vai pra minha irmã, tá? Porque meu afilhado acorda 72 vezes à noite. Então vamos lá, ó. 73. Tem quantos meses? 11 meses. 11 meses. 11 meses, a gente já espera um sono mais espaçado. Lógico. Falei, eu Lógico, falei, eu lógico. A gente já Lógico. espera um sono mais Já espaçado. falei pra te com contratarem. Porque assim, quando o bebê é muito pequeno, né, ele ainda não tem um padrão de sono formado. Então isso vai amadurecendo, aí por volta de 6, 8 semanas, começa a ter a produção hormonal. E aí esse padrão de sono do bebê, ele vai amadurecendo. Então a partir dos 6 meses, a gente Exato. entende que a gente já tem um padrão de sono
amadurecido. E é claro, né, que isso continua amadurecendo ao longo da vida do bebê, da criança. Então, quando a gente tem um bebê, né, já de 11, 12 meses, que acorda muitas vezes à noite, primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para a rotina dessa criança. Essa criança tá fazendo soneca? Gente, não subestimem as sonecas. Isso é importante. Não subestimem, porque às vezes foram muitos casos, eu nem sei dizer pra vocês, mas muitos casos que o principal ajuste é o ajuste de soneca, porque o bebê não consegue dormir de dia, porque isso também é um mito que a gente tem, né? Ainda que o bebê que dorme de dia não vai dormir à noite. Vai deixar ele acordado. Tem que deixar acordado a todo custo. Só irrita a criança, né? Só deixa a criança irritada. Então, a gente precisa, né, consolidar bem as sonecas. Então, um bebê que, né, tá acordando muito à noite, primeira coisa, olha pra rotina. E eu falo muito com as mães, né? Às vezes as mães vêm pra mim com os questionamentos nesse sentido de o filho da vizinha, o filho da minha amiga, o filho da minha prima sempre dormiu. Nunca fez soneca, sempre dormiu. Ok, existe aquele bebê. Mas não é a maioria, não é a regra, né? A maioria precisa da soneca. Sim. Então, a gente precisa olhar para aquele bebê e entender qual é a necessidade dele. Ele tá demonstrando que ele tá com sono? Ele tá com muito sono? Tá com pouco sono? Então, o primeiro passo para a gente ajustar essas noites, né, desorganizadas, bagunçadas, com muitos despertares, É olhando a rotina. é olhando a rotina. Com certeza. E agora uma pergunta polêmica. Essa vai gerar uma polêmica aqui, que eu tô até vendo já. Ai, meu Deus. Cama compartilhada, melhora o sono da criança? Você indica, você não indica? Isso é sempre uma polêmica. É uma polêmica. É uma polêmica. Mas eu costumo falar, né? As mães também me trazem muito essa dúvida, porque hoje em dia a gente tem, né, os dois extremos. Façam cama compartilhada ou não façam cama compartilhada de jeito nenhum. Eu sou da opinião de que depende. Depende, gente. Depende. Cama compartilhada nunca funcionou pra mim. Mas, pra outras famílias, super funciona. Mas não funcionou pra mim por quê? Porque eu, Karina, mãe da Laura e da Luísa, não conseguia dormir. Porque eu achava que eu ia virar em cima delas. Sufocar a criança. Sufocar a criança. Eu acho que, assim, cientificamente, realmente, não é pra gente Não fazer é- cama compartilhada não é pelo risco de indicado. morte súbita, né? Mas a gente sabe que a prática é um pouco outra. diferente, com certeza, né? É recomendado que o bebê durma no quarto dos pais, Isso. mas não na cama dos Exato. pais até os 6 meses de idade. Exato. Mas essa é uma escolha que eu vejo que é muito individual. Total. Porque às vezes o bebê dorme muito melhor e a mãe se sente muito mais segura também, tendo o bebê ali do lado. Ainda que seja ali num bercinho Aquela do lado, no acessória, né? co-sleep e tal. Às vezes funciona muito melhor do que colocar o bebê num outro quarto ou num berço mais distante da cama. Tem mãe que fica insegura. Então, a minha resposta é depende. Vai funcionar para algumas famílias, para outras não. Mas o que é muito importante a gente falar sobre a cama compartilhada é que quando a família decide fazer cama compartilhada, que faça de cama compartilhada de uma maneira segura, né? Com a cama encostada na parede, sem cobertas soltas, sem travesseiro, porque existem inúmeras regrinhas para se fazer uma cama compartilhada segura. Então, isso precisa ser seguido muito à risca, porque o risco de morte súbita é muito grande. Isso. E, Karina, eu trouxe aqui uma pergunta especial de um amigo meu, que eu comentei que a gente ia vir gravar esse podcast sobre sono. E ele falou assim, então faz um favor pra mim, pergunta lá pra ela quando que eu vou voltar a dormir. Ele tem um bebezinho de 3 meses, ele tá ansioso pra quando ele vai ter noite de sono de novo. Uma noite de sono inteira, eu não posso garantir. Por quê, né? A partir dos 6 meses, a gente já tem algumas crianças, alguns bebês que já conseguem, né, Sim. dormir a noite toda sem precisar do suporte dos pais. Mas, via de regra, o que eu vejo na prática, né? Lá por volta de 10, 12 meses, é o período que isso começa a ficar mais consolidado, né? Que a gente espera aí, de repente, um despertar. Alguns bebês já estão muito seguros, já têm uma certa autonomia de sono, que não é uma regra, né? Não é algo necessário para que o bebê tenha uma noite boa de sono, mas, Sim. lógico, né? Ajuda o bebê que já sabe dormir sozinho.
por volta aí de 1 ano, mais ou menos, a gente já tem um prognóstico melhor. Ou seja, vamos esperar mais um pouquinho. Mas antes é possível, né? Antes é possível, né? Qual que é o meu melhor conselho pra ele? Ajusta a rotina, olha pro bebê, como é que tá o ambiente, né? Como é que tá a segurança do bebê, como que tá a estrutura da família, né? Se os pais estão tranquilos, se eles estão passando essa segurança pra criança. E aí, só esperar o tempo acontecer. Que o que eu sofri com aleitamento, eu não sofri com sono. As minhas 2 filhas, com 1 mês, já dormiam 5 horas seguidas. Olha, sonho, que maravilha. gente. 1 mês já dormiam. Mas eu tenho um primo, tem até uma história engraçada pra contar. Se ele estiver assistindo esse podcast, ele vai rir muito. Um primo que era super levado, ele foi colevado. Sabe aquelas crianças que são levadas a vida inteira? E ele não dormia de jeito nenhum. Aí um dia o meu tio, que era o pai dele, sumiu. Eu lembro dessa história. Aí a gente começou a procurar, então. Quando a gente foi ver, meu tio tava dormindo embaixo da cama. Então, ele se escondeu. Pra ninguém achar ele. ele. Pra dormir, pra ninguém achar ele. Aí ele tava dormindo embaixo da cama. Esse meu primo hoje é um adulto tranquilo, mas ele deu muito trabalho pra dormir. E Os aí, pais que lutem. até quando eu posso esperar que uma criança tenha uma boa noite de sono? Por exemplo, tem um paciente no consultório, até que a gente compartilha, né, juntos, com 2, 3 anos que ainda acordam à noite. Eu acho esses casos mais difíceis, né? Mais desafiadores. Mas assim, como é que a gente faz quando as crianças vão envelhecendo e o padrão de sono não muda? Aí precisa investigar. Precisa investigar. Se a gente olhar pra rotina, a criança tá com a rotina legal, nessa idade, né? Já maiorzinha, aí próximo dos 2, 3 anos, já é muito importante que as crianças tenham limites, né? Limite físico mesmo. Não, olha só, agora tá na hora da gente dormir. E a gente vai dormir, né? Prepara ali de uma forma lúdica o ambiente do sono. Se a gente analisou, tá tudo, né? A criança não dorme, acorda muito, tá tendo muito pesadelo, né? A gente precisa investigar se essa criança tá sendo hiperestimulada, né? O excesso de telas, né? Tá aí trazendo muitas consequências em relação ao sono também. As crianças não conseguem relaxar, desligar. O cérebro não desliga mesmo, né? Exatamente. Estando tudo ok, a gente precisa investigar junto com o pediatra para ver se tem alguma outra questão. Anemia, né, Karina? A gente teve Anemia. paciente no consultório, B, não dormia e tal. A Karina sugeriu. Eu falei, mas não precisa, come bem. Era anemia. Aí colhi exame de sangue. Que bom. Aí depois a criança dormiu melhor, São, né? são muitos fatores, né? Então, assim, uma criança maior que ainda tem um padrão de sono muito bagunçado, que acorda muitas vezes. Às vezes existem episódios de terror noturno, né? Que aí vai precisar de uma intervenção. Os distúrbios do sono, né? Efetivos, exatamente, tem os distúrbios do sono. Então, uma criança maior, né? Respondendo a sua pergunta, quando a gente pega uma criança maior que tá com todo o restante ajustado, né? Que não é a maioria, tá, gente? A maioria a gente precisa fazer ajustes e nessa idade a gente precisa fazer ajustes. Por exemplo, de ajustar quais estímulos essa criança tá recebendo, porque às vezes é uma criança que, tipo, ela vai muito para um parque, ela corre muito, ela brinca muito, mas ela não tem aquele contato com a areia, ela não pega texturas diferentes, então tem uma falta trabalhar essa parte sensorial, né? E também essa questão dos limites. Eu falo muito com as famílias que eu acompanho. Nessa idade, a gente precisa estabelecer alguns limites. E você falar, às vezes, colocar uma música. Todo dia, na hora de dormir, você coloca aquela música. A criança já sabe que aquele é o horário de dormir. Isso. Você vai criar um ritmo de tomou banho, escovou o dente, leu uma historinha e dormiu. Nessa idade, é muito importante esses rituais mais consolidados para a criança entender e você estabelecer ali, não, agora é a hora de dormir. Gente, e sabe uma coisa também em relação a ritual, que eu lembro muito quando eu era pequena, e eu falo isso muito pros meus pacientes também, até o fato de botar o pijama e tirar o pijama de manhã, né? Botar o pijama já sinaliza que tá na hora de dormir, acordar e não deixar a criança o dia inteiro de pijama. Acorda, tira o pijama, né? Lembra que o momento do sono passou. Eu acho que esses rituais são essenciais, são muito importantes. Eu acho que dormir bem pra criança não é negociável. A criança precisa dormir porque ela precisa desenvolver, lógico. né? E é durante o sono que tudo isso acontece, né? Durante o sono que ela tá consolidando os aprendizados. Secretando aqueles hormônios também, né? GH, melatonina. Crescendo. É durante o sono que tudo isso importante. acontece.
E só para finalizar aqui também, né? Além de anemias, crianças alérgicas que roncam, que dormem de boca aberta, também devem ser investigadas. Sim. Porque isso prejudica muito a qualidade de sono, não só da criança, mas de quem dorme perto dela. Sim, com certeza. Obesidade, hipertensão, tudo isso, apneia de sono, né? A gente tem que ficar Com de certeza, olho na com qualidade do certeza. sono das crianças. E às vezes a criança nem é uma criança que tem muitos despertares. Então você olha pra criança, ela dorme super bem, ela dorme a noite toda, ela não acorda, não chama. Mas a criança acorda no dia seguinte, parece que ela não Morta. dormiu nada. Não tem qualidade. Porque ela não tem qualidade de sono. Então, muito mais do que quantidade de horas, né? Claro que a gente tem aí que, né, as crianças precisam de entre 10 a 12 horas de sono noturno. E é muito importante, mas não só isso. A gente precisa olhar também para como tá a qualidade de sono dessa criança. Bom, gente, estamos chegando ao fim aqui desse nosso bate-papo incrível sobre sono. Esse aqui também Nossa, eu nem merece... quero que acabe, porque eu tô adorando. Tô aprendendo muito aqui. Merecia os 3 episódios, né, sobre sono. Mas a Esse gente é. ainda vai voltar com Tem mais que ser o novidades. parte 1, Cariana. Depois tem parte... E, enfim. Bom, todo final de podcast a gente deixa aqui uma lição dentro do nosso potinho ali. Então a gente vai pedir pra Karine escrever qual é a lição em relação ao sono. Fala pra gente. Vou escrever para vocês. Linda essa Linda frase. essa letrinha. A frase é maravilhosa. Agora lê pras pessoas. O que você Aponta escreveu? lá pra Aponta gente. pra câmera. Cada criança é um universo. E é isso que a gente precisa lembrar todo Sempre. dia, né? Quando a gente tá cuidando das nossas crianças, né? Coloca Sejam- aqui, Cariana, a nossa... Pronto. Quando a gente tá cuidando, né? Dos nossos filhos, das nossas crianças, né? Porque nós 3 aqui E trabalhamos até da com criança que a criança. gente já foi, né? Com Exatamente. Isso é tão certeza. importante. Com né? certeza. É E verdade. fazer essa busca também faz com que a gente se conecte mais com os nossos Com pequenininhos, né? certeza. Bom, gente, então fechando aqui. O meu arroba lá do Instagram, arroba doutora Betina Moreira Costa. @ doutora Jéssica Pinha. E @carina.maternarte. o E Espaço o Vida. @espaço vida 3_. Exatamente. Então, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Aguardem que o próximo episódio também vai ter muitas novidades e a gente tá esperando por vocês. Até a próxima, gente.